Nós queremos retornar ao nosso programa com o assunto Cuidado Particular de Deus para com o Povo. Nós, na primeira parte, nós falamos sobre quando o Senhor nos guia com os seus conselhos, no Salmo 73, Salmo 73, verso 24, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberá em glória. Quer dizer que o Senhor, Ele cuida de nós até nos receber ali na glória, até nos receber na glória. E o salmista, ele diz uma coisa que eu estava lendo no Salmo 48, diz assim o salmista, Salmo de Corá, um dos filhos de Corá. Porque Deus, Salmo 48, verso 14, porque Deus é o nosso Deus para sempre, para sempre. Isto é, meus irmãos, quando nós aceitamos Deus como nosso Salvador, nós aceitamos Ele para sempre. Isto é, quando Deus pegou o povo lá no Egito, né? E o povo foram peregrinando até a partilha dos bens na cidade de Canaã por Josué, né? Que não é o nosso assunto nesta oportunidade, a partilha dos bens, porque na partilha dos bens, cada um das tribos receberam a sua parte por herança, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que Deus levou eles desde o Egito até Canaã, que era a terra prometida, onde Deus tinha dito para eles que ia dar uma terra onde manava leite e mel, e Deus cumpriu com a sua palavra, até a beira do Jordão, quando eles atravessaram o Jordão. E Josué, agora no capítulo 14, 15, 16 e 17 do livro de Josué então começa agora a partilhar a terra prometida, dando o quinhão da herança para cada tribo, né? Para cada tribo Josué deu o quinhão, né? Algumas tribos, como a tribo de Levi, já tinha pegado antes do Jordão, e também uma parte da tribo de José, na pessoa de Manassés e Efraim, que também tinham recebido o seu quinhão antes do Rio Jordão, na parte setentrional. Mas agora o que me chama a atenção é que Deus nunca se descuidou. Então Deus esteve cuidando do povo, toda a peregrinação, nos 40 anos, e quando chega na terra prometida, Deus então agora você vai receber a tua herança, né? E aqui o salmista, um dos filhos de Corá, ele está dizendo aqui a beleza e os privilégios de Sião. Ele está dizendo aqui, porque Deus é o nosso Deus para sempre, para sempre. Eu já fazem 36 para 37 anos, que eu aceitei Jesus como meu Salvador. E quando eu aceitei Jesus como meu Salvador e que abdiquei da minha religião antiga, eu aceitei Jesus para sempre, né? Cumprindo com a palavra que nosso Deus é Deus, o nosso Deus para sempre. E diz o salmista assim, ó, Ele será nosso guia até a morte. Ele será o nosso guia até a morte. Eu estava lendo esse texto, meus irmãos, e lendo, por exemplo, no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, ou seja, a segunda lei, porque Deuteronômio significa a segunda lei. No capítulo 34, Deus chama Moisés. Moisés, eu preciso ter um diálogo contigo. E a Bíblia diz que Moisés tinha 140 anos. E Deus chama Moisés, irmãos, para um diálogo, o último diálogo que Deus teve com Moisés, antes da sua morte. Deus escolheu ter o último diálogo com Moisés em cima do Monte Pisga. Deus poderia ter escolhido uma planície, mas Deus escolheu Moisés em cima
do Monte Pisga. E a Bíblia diz no capítulo 34 que Deus mostrou para Moisés: Moisés, está vendo esse monte? Olha essa terra, tudo o que eu te prometi. A Bíblia diz das campinas de Moabe até a beira do Jordão. Deus disse para Moisés: olha, eu te prometi e eu fui fiel, mas tu não vai entrar lá. E a Bíblia diz que Moisés, ali naquele momento, Moisés morreu. Ali naquele momento, Moisés morreu. O que me chama a atenção é que Deus foi o guia de Moisés, desde o Egito, até no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, até a sua morte, Deus foi o guia. E um dos filhos de Corá está dizendo aqui: porque Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Deus foi o guia de Moisés até a morte. Deus foi o guia de José até a morte, de Jacó até a morte, de Isaac até a morte. Deus foi o guia dos patriarcas, desde que aceitaram Deus como o Salvador até a morte. Deus também vai ser o nosso guia enquanto nós estivermos sob a égide e sob a mão dele. Ele vai nos conduzir até a morte, porque Deus é fiel no seu propósito. Ele prometeu cuidar de nós até a morte. E eu me lembro que uma certa oportunidade, eu morava na cidade de Santiago e eu fui visitar um irmão que ele estava tomado já pelo câncer, no intestino, no estômago, estava tomado pelo câncer. E eu fui visitar para trazer uma palavra, de conselho, trazer uma palavra de consolo, embora que nestas horas não existem conselhos, né? Só o Senhor é que pode nos aconselhar, no Salmo 73, versículo 24. E eu cheguei na casa daquele irmão e ele disse: irmão Barreto, olha, você não precisa orar por mim, porque Deus falou comigo que por esses dias Ele vem me buscar, Ele vai me levar para a eternidade. E eu estou conformado, já conformei a minha família, já conformei as minhas filhas, já conformei a minha esposa, e eles estão conformados. Deus vai me levar. E eu fiquei, irmãos, apaixonado e abismado pelaquela situação. A morte não assustava aquele homem de Deus. A morte não denegria aquilo que ele sempre pregou. Ele estava confiante que Deus ia levar ele, ia levá-lo para a eternidade, e o que realmente aconteceu. 2 dias depois, quando nós estivemos visitando, Deus chamou ele para a eternidade. Mas a sua esposa nos informou que quando ele partiu para a eternidade, ele estava sereno, tranquilo, sem dor, tranquilo, sereno. Porque Deus foi o guia dele até a morte. E quantos servos do Senhor? E eu tenho dito para os irmãos que às vezes tem pessoas que às vezes se assustam da morte. Se assusta, por exemplo, que um irmão, como o nosso irmão que faleceu num acidente de avião, ou no acidente automobilístico, ou com câncer. As pessoas se assustam da morte. Mas, quando você é guiado por Deus, Deus te guia até a morte. E a morte do justo é uma morte diferente. Porque o justo espera. O justo, ele tem esperança de que ele fecha os olhos aqui e abre os olhos lá na eternidade. Por isso que Paulo, quando ele ensinava a igreja de Tessalônica, ele dizia no capítulo 4, olha gente, eu não quero que você seja ignorante como os demais, que não tem esperança da vida eterna. Isto, irmãos, isto, jovens, isto, pregadores, isto, ouvintes, é
A pessoa que é guiada por Deus, isso é uma pessoa guiada por Deus. A pessoa que é guiada por Deus é guiada até a morte. O último caminho, a última oportunidade que Deus tem para guiar um servo, uma serva de Deus, é a morte, é até a morte. Os filhos de Corá estão dizendo aqui, porque esse Deus é o nosso Deus para sempre e Ele será nosso guia até a morte. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que você não venha se assustar, porque sabe, você está enfermo e você está assustado. Será que Deus vai me levar? Será que eu vou partir desta terra? Deus não se descuidou de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele não perdeu 3 coisas. Eu preguei um dia desses para os obreiros, as 3 coisas que Moisés não perdeu. Ele não perdeu o vigor, porque subiu no Monte Pisga para conversar com Deus. Teve vigor aos 140 anos, subiu no Monte Pisga. Não perdeu a visão. Não perdeu a visão. O homem com 140 anos não perdeu a visão, porque Deus estava mostrando tudo, desde do Monte Pisga, todas as campinas de Moabe, e Moisés ainda olhando. E também não perdeu a popularidade, porque na morte de Moisés e a morte do judeu, era 7 dias, era contratado mulheres, né? Mulheres para chorar. E a Bíblia diz que Moisés foi diferente. Você pode ler no capítulo 34 que a morte de Moisés foi diferente, porque 30 dias eles prantearam a morte do seu líder. Eles prantearam a morte do seu líder, porque era uma morte diferente. Era a morte de alguém guiado por Deus. Era a morte de uma pessoa que sempre esteve debaixo da mão do Senhor. E nós queremos que Deus te oriente, que Deus te dê orientação, né? Que Deus te dê orientação para que você esteja sempre debaixo da mão do Senhor. Porque é uma das melhores coisas que nós temos da nossa vida, muito maior do que dinheiro, muito maior do que posição, muito maior do que cultura, é estar debaixo da potente mão de Deus e ser guiado pelo Senhor. Nós queremos orar ao teu favor. E nós queremos te dizer nesta oportunidade, não te assusta da morte. Porque se você tem Deus como teu Senhor, Ele vai te guiar até o fim Ele vai te guiar. Não vai te desamparar nunca, né? Nunca. Essa semana fiquei sabendo da morte de uma senhora ali na minha terra, que ela servia a outros deuses. E foi uma das mortes mais cruéis que ela enfrentou. Ela fez mal para muitas pessoas. Não teve a mão do Senhor guiando ela. E morreu queimada no fogo. Queimada no fogo. Eu me lembro, uma vez eu estava no hospital ali em Cachoeira, tirando o plantão ali no hospital, e faleceu um senhor que era chefe de uma religião. E quando aquele homem morreu, as próprias enfermeiras se assustaram da morte daquele homem. Mas a morte de uma pessoa guiada por Deus é completamente diferente. Nós queremos que Deus te guie até a morte. Amém? Oramos ao teu favor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós queremos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes que estão nos assistindo. Que eles possam ser abençoados por Ti e que Tu possa fazer essa trajetória, desde o nascimento até a morte deles, Tu possa os guiar por caminhos direitos. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Volte a nos sintonizar nos próximos programas, querendo Deus. Até lá, saudamos a todos com a paz do Senhor.